Muitas vezes estamos conversando com algumas pessoas e elas perguntam como vocês são, em que vocês acreditam, como é a sua igreja? E a minha resposta é bastante simples. Nós somos uma igreja que busca viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. É bastante simples. Se está na Bíblia, acredite, é a nossa preocupação em viver de acordo com o que a Bíblia diz. Agora, se não está na Bíblia, se é uma criação humana, se é o ensino humano, ou se muitas vezes as igrejas que infelizmente estão seguindo algumas modas, vamos dizer assim, não, com isso nós não temos nenhum compromisso. O nosso compromisso é unicamente com a palavra de Deus. Tem até uma brincadeirinha, né? Tá na Bíblia? Se estiver na Bíblia, acredite, é a nossa meta, é o nosso objetivo. Tudo que a Bíblia diz é verdade absoluta e isso para nós é inegociável. Mas, para conhecer a palavra de Deus, nós temos que estudar, nós temos que examinar as Sagradas Escrituras para conhecer qual é a perfeita vontade de Deus. Nós sabemos quem é Jesus Cristo, sabemos sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a divindade de Jesus Cristo, como? Por meio do estudo da palavra. Por exemplo, temos ensinos maravilhosos ali sobre isso no Evangelho de João, também na carta aos Hebreus, enfim, Romanos, Colossenses, também Apocalipse. Temos muitas verdades importantíssimas sobre a pessoa de Jesus Cristo. E sem estudarmos a palavra, nós não saberemos nunca quem Jesus Cristo é de fato, sobre o poder de Jesus, enfim, tudo que nós sabemos sobre Jesus Cristo, tudo foi feito para ele e por meio dele, não é isso? Diz ali em João capítulo 1, fala bastante sobre isso, como eu disse, algumas outras passagens aqui, tudo foi feito para Jesus e por meio de Jesus, ele é o centro de tudo. Essas coisas nós só sabemos quando estudamos a palavra de Deus com profundidade. Então, o que nós não seguimos aqui, o que nós não fazemos, né? O que nós evitamos e não fazemos de jeito nenhum é seguir, buscar viver conforme um conjunto de regras, impondo regras sobre as pessoas, o que elas devem fazer, o que não devem fazer, legalismo, esse tipo de coisa, né? Também não gostamos de que as pessoas tenham a base da fé cristã seja superficial, seja envolvida em emoções, em crendices, enfim, não queremos isso também, nós queremos um amadurecimento por meio da palavra, por meio do conhecimento. Aliás, eu vou lembrar de alguns versículos aqui, como estou falando rapidamente aqui, não vamos ali explorar, né, falar mais sobre esses versículos, como nós fazemos nos nossos estudos, mas apenas mencionar o que diz a palavra: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescer na graça e no conhecimento não deveria ser opcional. A palavra diz crescei, cresça. Então, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Vamos lembrar também de Oséias, quando recebeu aquela revelação de Deus, e nós temos lá no livro de Oséias Deus dizendo, meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, olha só como é uma coisa grave. Não conhecer, não buscar o conhecimento sobre Deus, não estudar a palavra, tem consequências. Aquele povo, o povo de Deus, foi destruído naquele contexto. Deus disse que foi por falta de conhecimento. Lembra que Jesus também, quando estava conversando ali com os fariseus, né, que eles sempre preferiam as tradições, Jesus dizia isso, né, para eles as tradições, o que eles aprenderam dos pais, dos avós, enfim, as tradições que eles criavam eram mais importantes, estava acima da vontade de Deus. Eles serviam as tradições. Na verdade, o Deus deles, na verdade, eram as tradições. Era o conjunto de regras que eles tinham. E Jesus bateu de frente com isso. Aliás, disse para eles, errais, vocês erram porque vocês não conhecem as Sagradas Escrituras. E
Outra coisa que nós lembramos também do salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nós não vamos andar em trevas, nós vamos enxergar a realidade espiritual. Nós vamos ter a luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas é a palavra, não são outras coisas e outros tipos de ensino que nós infelizmente temos hoje, que muitas igrejas infelizmente estão substituindo essa palavra, o ensino dessa palavra, por muitas outras coisas, até com bastante criatividade, né? Temos ali todo tipo de ensinamentos humanos, né? Como eu disse aqui, onde o ser humano é o centro, né? Então, um tipo de autoajuda e motivação para as pessoas ali que têm necessidades básicas, mas que elas acabam sendo o foco e esquecendo de Jesus como centro. Jesus disse: buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Serão acrescentadas, mas a ordem das coisas é o reino de Deus em primeiro lugar. O nosso tesouro, pensando o nosso tesouro na eternidade. A eternidade em primeiro lugar, a vida espiritual em primeiro lugar, o relacionamento com Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas, sim, serão acrescentadas. Temos que trabalhar, pagar contas, viver, estamos aqui, queremos uma vida abençoada aqui, sim, mas com a ordem de preferência e de prioridade que a palavra de Deus ensina e diz. Infelizmente, muitas vezes nós não temos. Então, show de entretenimento, fazer da igreja apenas um clube, e não há ensino da palavra, apenas um amontoado de pessoas que estão passando um tempo juntos, e tem muitas coisas, mas temos que ter em primeiro lugar o ensino da palavra de Deus. E depois sim, temos alegria, felicidade, comunhão, vamos ficar juntos, vamos conversar, vamos estar juntos como igreja alegres, felizes, ótimo, isso é tudo muito bom, mas com a ordem que diz a palavra de Deus. Aliás, para concluir aqui, podemos inclusive lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos ali a partir do versículo 42, nós vamos estudar esse livro aqui na igreja aqui em Guimarães, logo, né, o livro de Atos dos Apóstolos, e vamos passar por este capítulo aqui. Como a igreja começou? Então Jesus subiu, foi ao céu, sentou-se à destra de Deus e começou a igreja. Os primeiros convertidos, a pregação de Pedro, das 3.000 pessoas que se converteram, e ali começou a igreja. Como eles começaram, o que a igreja fazia para hoje estar pelo mundo inteiro, como foi o começo da igreja. Temos que estudar o livro de Atos dos Apóstolos para saber como era a igreja, como a igreja começou, porque ela prosperou tanto, porque foi tão abençoada, porque cresceu bastante, mesmo sob grave oposição e perseguição. Então, por exemplo, o versículo 42 de Atos 2 diz: eles, aqueles que se converteram, né, na pregação de Pedro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, aqueles cristãos, aquelas pessoas que se convertiam, elas se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ensino era a prioridade. Os apóstolos tinham o ensino como prioridade, o ensino da palavra de Deus, o ensino sobre Jesus Cristo. E, infelizmente, a falta de ensino hoje causa muitos problemas. Por exemplo, muitas pessoas dizendo que o Espírito Santo está mandando dizer alguma coisa que o Espírito Santo não disse. Porque quando falta o estudo da palavra de Deus, uma forma de governar o povo, dirigir o povo, muitas vezes dizer: Deus me disse, Deus está me mostrando, Deus me disse que quer isso para você, Deus me mandou dizer isso para você, o Espírito Santo me disse, eu senti da parte de Deus, enfim, várias expressões que muitas vezes são usadas porque não existe o ensino
da palavra de Deus, não existe autoridade da palavra de Deus. E quando eu digo palavra de Deus, eu não digo ler um versículo isolado, sem contexto, tentar encaixar com outro versículo, não é isso. Examinar a Escritura Sagrada não é isso, é estudar a Bíblia toda. A Bíblia não tem partes importantes e partes não importantes, não existe isso. Todos os versículos da Bíblia, mais de 31 mil versículos, né? Enfim, mas toda a palavra de Deus, ela é importante, ela é indispensável e temos que estudá-la. Assim nós saberemos qual é, de fato, a vontade de Deus, sem dúvida e sem medo. Se está aqui na Bíblia, é a vontade de Deus para nós. Eu costumo dizer, está na Bíblia? Então, ok. Não está na Bíblia? Então, não precisamos de conversar sobre isso, porque há muitas e muitas coisas, infinitas coisas, não há fim, não há limite para as coisas que não estão na Bíblia. Basta ter criatividade e isso as pessoas estão tendo bastante. Mas eu aprendi assim na minha igreja, o pastor disse isso, aquele pastor disse aquilo. Está na Bíblia? Se não está na Bíblia, não é nossa preocupação. Vamos ter comunhão, vamos ter união, com amor, com graça, unidade da igreja. Vamos ficar juntos, alegres e cantar e adorar a Deus e as famílias abençoadas. Queremos sim, queremos bênção de Deus para a nossa vida, queremos alegria, queremos felicidade e queremos os irmãos felizes e abençoados, todos em comunhão. E vamos também orar uns pelos outros. Nós começamos sempre com oração, tudo com oração, porque essa igreja tem um chefe, essa igreja tem um dono, e é Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. E nós somos trabalhadores, apenas trabalhadores que estamos aqui, fomos chamados para um trabalho, e é o trabalho de servir. A palavra ministério vem de servir. Então, o pastor, ele é um servidor, ele é um trabalhador. O cabeça é Cristo, o corpo é a igreja e nós somos meramente trabalhadores. Fomos chamados para trabalhar e para servir a igreja. Então vamos orar uns pelos outros e vamos nos manter em comunhão e estudando a palavra de Deus. Deus abençoe você. Até a próxima.